E se eu te dissesse que uma das missões mais importantes da exploração espacial pode ter chegado ao fim? E ninguém da NASA está falando sobre isso? A sonda Juno, que há quase uma década nos revelou os segredos mais profundos de Júpiter e suas luas, pode ter sido aposentada silenciosamente. Mas quais informações poderíamos perder para sempre se isso for verdade? Hoje, vamos mergulhar no mistério em torno de Juno, descobrir tudo o que ela nos ensinou sobre o gigante gasoso e entender por que seu possível fim é muito mais do que apenas uma notícia de ciência. Nos próximos minutos, vamos explorar a missão Juno, lançada em 2011, planejada para durar apenas 20 meses, mas que acabou desafiando todas as expectativas, permanecendo ativa por quase uma década. Vamos entender como ela mapeou os campos magnéticos e gravitacionais de Júpiter, estudou suas tempestades e auroras e até observou de perto suas maiores luas. E, claro, vamos discutir o que o possível encerramento da missão significa para a ciência espacial. Então, antes de mergulharmos nesse universo de descobertas, já deixe seu like e se inscreva para não perder nenhuma curiosidade estelar. Tudo começou em 5 de julho de 2016, quando a Juno entrou na órbita de Júpiter. Inicialmente, a missão tinha duração prevista de apenas 20 meses, mas a espaçonave não apenas sobreviveu a desafios extremos de radiação e gravidade, como também continuou nos fornecendo dados cruciais por quase uma década. E por que ela foi tão especial? O grande objetivo de Juno sempre foi desvendar os segredos do maior planeta do Sistema Solar. Para isso, ela se concentrou em 5 áreas principais: medir a composição da atmosfera profunda, como água e amônia, para entender como Júpiter se formou, mapear os campos gravitacional e magnético para revelar detalhes do núcleo e das camadas de hidrogênio metálico, estudar ventos, tempestades e a icônica Grande Mancha Vermelha, explorar os polos e auroras para compreender como partículas energéticas criam essas luzes intensas, e, finalmente, nos ajudar a entender a formação do sistema solar comparando Júpiter com planetas de outros sistemas. Cada dado coletado era como uma peça de um gigantesco quebra-cabeça cósmico. Imagine observar uma tempestade tão grande que poderia engolir a Terra inteira em segundos, ou analisar auroras tão poderosas que são milhares de vezes mais intensas que as nossas. Tudo isso enquanto a nave viajava a velocidades impressionantes, enfrentando radiações que poderiam destruir qualquer equipamento comum. E o mais impressionante, Juno não se limitou apenas a estudar Júpiter. Durante sua missão, sobrevoou de perto algumas das maiores luas do planeta: Io, Europa, Ganimedes e Calisto, cada uma com características únicas, de vulcões ativos a oceanos subterrâneos e campos magnéticos próprios, expandindo nosso conhecimento sobre o ambiente complexo do gigante gasoso. Mas, apesar de tantas descobertas incríveis, a missão agora enfrenta um futuro incerto, deixando cientistas e fãs de exploração espacial em suspense. E é exatamente sobre essa possível morte da Juno que vamos falar no próximo bloco. Durante quase uma década, a Juno nos ofereceu um verdadeiro espetáculo de descobertas. Comecemos pela atmosfera de Júpiter. A sonda mediu com precisão a quantidade de água e amônia em suas camadas profundas, revelando pistas essenciais sobre a formação do planeta. Imagine tentar entender a história de um planeta gigante olhando para tempestades que duram séculos, como a famosa Grande Mancha Vermelha, que Juno estudou de forma detalhada. Seus ventos, que atingem velocidades de centenas de quilômetros por hora, e os turbilhões atmosféricos nunca antes observados, ajudaram os cientistas a compreender melhor a dinâmica de Júpiter e, de certa forma, de gigantes gasosos em geral. Mas não parou por aí. Juno mapeou com precisão os campos magnéticos e gravitacionais do planeta, fornecendo indícios sobre a estrutura interna de Júpiter. Antes da missão, muitas perguntas permaneciam. O núcleo é sólido ou difuso? As camadas de hidrogênio metálico se comportam de maneira uniforme ou apresentam complexidades? Cada dado coletado trouxe respostas que desafiaram e refinaram modelos teóricos que datavam de décadas. E então temos os polos e as auroras. As imagens e medições de Juno mostraram luzes tão intensas que são milhares de vezes mais fortes que as auroras terrestres. Mais do que um espetáculo visual, esses fenômenos revelam como partículas energéticas interagem com o campo magnético do planeta, formando um quebra-cabeça de física cósmica que só Juno conseguiu decifrar. Mas, como mencionamos antes, Júpiter não está sozinho. Suas luas são mundos fascinantes por si só. Io, a lua mais vulcanicamente ativa do Sistema Solar, foi observada de perto, permitindo entender como seu vulcanismo influencia o campo magnético de Júpiter. Europa, com seu oceano subterrâneo, revelou-se um alvo crucial para futuras missões, como a Europa Clipper,
que deverá estudar sua superfície e campo magnético em 2030. Ganimedes, a maior lua do Sistema Solar, teve seu gelo, água e campo magnético analisados com detalhes sem precedentes. E Calisto, muitas vezes esquecida, também forneceu informações sobre sinais de atividade geológica e composição de sua superfície. Cada descoberta, cada dado transmitido por Juno, construiu um panorama do Sistema Solar que antes era impossível de visualizar. A sonda nos ajudou a entender não só como Júpiter funciona, mas como ele moldou toda a arquitetura do nosso Sistema Solar, agindo como um verdadeiro arquiteto cósmico, influenciando a formação e órbitas dos outros planetas. E, mesmo diante de tantas contribuições, agora nos deparamos com a incerteza. A NASA não confirma se Juno continua ativa ou se foi oficialmente desativada. O silêncio é perturbador, porque a perda desta missão significaria um hiato de anos nas observações científicas de Júpiter e suas luas, uma lacuna que só missões futuras poderão preencher. No próximo bloco, vamos explorar as implicações do possível fim da Juno, o que isso significa para a exploração espacial e por que o futuro de Júpiter ainda depende de decisões humanas e políticas na Terra. Agora que entendemos tudo o que Juno nos ensinou, precisamos encarar uma realidade incerta. Se a sonda realmente foi aposentada, o impacto na exploração de Júpiter será profundo. Pense nisso. Durante quase uma década, Juno mapeou tempestades, analisou auroras e investigou campos magnéticos com uma precisão que nenhuma outra missão conseguiu. Sem esses dados contínuos, haverá lacunas significativas no nosso entendimento do gigante gasoso e de suas luas. O problema não é apenas científico. Missões futuras, como a Europa Clipper, lançada em 2024 e programada para chegar a Júpiter em 2030, dependem dos dados de Juno para planejar trajetórias, sobrevoos e experimentos. Cada medição perdida hoje representa oportunidades perdidas para descobrir sinais de oceanos subterrâneos, atividade geológica ou mesmo indícios de condições que poderiam suportar vida em Europa. E há um ponto ainda mais fascinante: Júpiter não é apenas mais um planeta gigante. Estudos recentes mostram que ele já foi ainda maior e desempenhou um papel crucial na formação do Sistema Solar. Ele atuou como um arquiteto cósmico, moldando órbitas, redistribuindo gás e poeira, e influenciando diretamente a formação dos planetas internos. Perder o acompanhamento contínuo de Juno é como interromper um documentário no momento mais crítico. As informações que poderiam completar o quadro inteiro simplesmente não estarão disponíveis. Além disso, a decisão de manter ou encerrar Juno não depende apenas da ciência. Questões políticas, financiamento e prioridades do governo norte-americano influenciam diretamente o destino da missão. Isso nos lembra que a exploração espacial não é apenas uma aventura científica, mas também uma conquista humana dependente de escolhas aqui na Terra. Então, enquanto celebramos todas as descobertas incríveis da Juno, também nos deparamos com um mistério. Será que a sonda ainda está ativa, silenciosa, continuando sua vigilância cósmica sem que ninguém confirme? Ou estamos testemunhando o fim de uma era de observações ininterruptas de Júpiter? Essa pergunta nos leva diretamente ao nosso último bloco, onde vamos refletir sobre o legado da Juno e o futuro da exploração espacial. Chegamos ao fim desta jornada pelo gigante gasoso e suas luas, mas também à beira de um mistério. A Juno nos revelou segredos que transformaram nossa compreensão do Sistema Solar, das tempestades que rugem na atmosfera de Júpiter até os oceanos subterrâneos de Europa, dos vulcões ativos de Io aos campos magnéticos de Ganimedes. Cada dado, cada imagem, cada medida é um legado que a humanidade construiu em quase uma década de exploração incansável. E, ainda assim, a sonda pode ter sido aposentada silenciosamente. A NASA permanece em silêncio, deixando-nos com perguntas sem respostas. Juno ainda está lá, invisível, continuando sua vigilância cósmica. Ou testemunhamos o fim de uma era que levou anos para decifrar os enigmas do maior planeta do Sistema Solar? Enquanto refletimos sobre isso, não podemos deixar de admirar o quanto Júpiter moldou nossa vizinhança cósmica e o quanto a exploração espacial depende das escolhas que fazemos aqui na Terra. E agora, a pergunta que fica para todos nós: quais outros segredos do Sistema Solar ainda aguardam ser revelados, esperando apenas por missões corajosas e mentes curiosas para descobri-los? Se você ficou fascinado por essa história e quer continuar desvendando os mistérios do espaço conosco, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. A aventura está apenas começando, e o universo ainda tem muito a nos contar.